Boa noite a todos, boa Páscoa a todos nesse finalzinho de dia. É o dia que a gente celebra a Páscoa cristã. Vamos falar um pouco mais sobre isso, entender melhor como é que funciona. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham celebrado aí a ressurreição de Cristo com suas famílias, independente da sua religião. Eu acredito que todos acreditam em Deus, né? Acho que até aquele que não acredita na hora do sufoco grita, ai meu Deus, né? Bom, vamos lá. Obrigado por vocês estarem aqui me acompanhando nessa live, nesse domingo aí. Vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Como vocês já sabem, eu falo de maneira breve e objetiva, né? Para que todo mundo possa acompanhar, a gente não fica aqui estendendo. Eu acho que antes é importante entender como é que funcionava o sistema político, né, e o porquê que, afinal de contas, Jesus foi morto. Um homem íntegro, um homem bom, que só se pregava coisas boas, mas por que afinal mataram Jesus e crucificado, que era uma das mortes mais pesadas, uma das punições mais pesadas, né, do Império Romano. Bom, primeiro a gente tem que entender que o Império Romano ele foi um dos maiores impérios ocidentais, né, do Ocidente. Foi o maior império ocidental. O Império Romano ele dominou praticamente toda a Europa, né, chegando até a Inglaterra, a Grã-Bretanha, parte da África e toda a Ásia Menor. Se você pegar o mapa, tem lá o Mar Mediterrâneo, né, que fica no meio da Europa, fica entre a Europa e a África. Então toda essa região o Império Romano dominou tudo, chegando até os confins do mundo. Os confins do mundo é a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Se você pegar o mapa mundi, ainda não se tinha descoberto a América, então o Brasil, a América do Sul você esquece, ninguém sabia que existia. Então os confins do mundo, os últimos lugares, né, que as pessoas conheciam era Portugal e Espanha. A partir dali ninguém sabia o que existia. E o Império Romano chegou até lá, chegou até Portugal e Espanha. E, consequentemente, o Império Romano dominou a região da Judéia, que é onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. E como é que funcionava o sistema político? O sistema político ele funcionava o seguinte: o Império Romano dominava o país, a região, o estado que fosse. O Império Romano colocava um governador, e o Império Romano permitia que o rei daquele país, ou o Império Romano colocava um rei, governasse, mas que fosse submissa ao Império, né? Então a Judéia, a região da Judéia, tinha o Herodes, que era o rei da Judéia, né? E o governador era o Pôncio Pilatos, que era um enviado romano. Então esse era o sistema político. O Império Romano ele não impedia ou não interferia nas questões religiosas da época. Então ele permitia que o povo exercesse a sua religião, de onde quer que eles fossem. Deixa eu ver aqui. Não, ele permitia que as pessoas cultuassem, contando que obedecessem ao Império, que era o objetivo maior. Então, a época de Jesus, era o imperador Tibério, né, que sucedeu o imperador Otávio Augusto, né, que foi o precursor do Império Romano, né. Ele venceu a guerra após a morte do imperador Júlio César. Ele venceu a guerra, então o Senado proclamou ele imperador, né, Otávio, e deram para ele um título, Augusto, ficou, né, Otávio Augusto. E logo depois o imperador Tibério sucedeu e foi o imperador à época de Jesus. Então qual que é a questão política? Onde que entra o Jesus? Jesus entra, Jesus nasce, tem o fato, né, que o Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, né? O pessoal sabe disso, por conta dos judeus anunciarem que o Messias havia nascido, né? Então o Messias nasceu, o Messias que seria o libertador de Israel, que seria o novo rei de Israel,
Então o rei Herodes fica sabendo disso, né? E antes que ele tenta cortar o mal pela raiz, ele dá uma ordem de matar todos os recém-nascidos e bebês, e acaba que Jesus, claro, não é morto, porque existia um propósito e uma promessa. Enfim, tudo por conta dessa ameaça de poder. Avançando, né, na história, Jesus ele passa a questionar, né, de maneira colocada o sistema religioso, de como funcionava. Jesus passa a colocar os religiosos da época, né, do Sinédrio, que era o conselho religioso, ele passa a colocar os religiosos em posições de saia justa, vamos dizer assim, como naquele caso da mulher que é pega em adultério. Então, pela lei judaica, ela deveria ser apedrejada, e Jesus coloca os religiosos em má situação. Na verdade, eles tentam colocar Jesus em má situação. Essa mulher foi pega, o que tem que fazer com ela, né? E aí Jesus fala, olha, aquele que nunca errou, que nunca pecou, que atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos eles começaram a sair, né, porque pesou na consciência do mais velho para o mais novo, que teoricamente o mais velho tem mais pecado. Então, Jesus passa a colocar os religiosos em má situação, com essas perguntas e esses questionamentos. Por exemplo, sobre a comercialização dentro dos templos, né, dentro das sinagogas, Jesus passa a falar, olha, a casa de Deus não é para isso, né, coisa que não agrada muito aos religiosos, que eles lucravam, existia um sistema religioso, né, não é muito diferente de hoje, e eles lucravam com isso, né? Então você tinha todos os procedimentos, você tinha ali todas os rituais judaicos, né, de sacrifício de animais. Então você tinha a venda de animais para sacrifício na entrada, no entorno do templo. E Jesus era contra tudo aquilo. Então os religiosos vão ficando em má situação, né? E afinal de contas, ele começa a chamar a atenção, inclusive também do governo romano, né? E aí a questão é o seguinte: eles começam a perceber que Jesus é um incômodo, mas o principal que vai acontecer é quando Jesus ele se coloca como o rei dos judeus. Tem uma parte na Bíblia que Jesus fala, eu e o Pai somos um. E quando ele fala que eu e o Pai somos um, né, alguns religiosos falam, opa, não pode. Não pode se colocar no lugar de Deus, né? E Jesus, ele se autoproclama, Jesus ele fala, não, eu sou o Salvador, né? Enfim, Jesus ele vem para livrar o homem do pecado, Jesus veio para libertar o mundo. Só que o que os judeus queriam era diferente, né? Os judeus queriam um libertador do Império Romano. Então, o que os judeus esperavam é que o Messias, né, viesse com uma espada de fogo do céu e aniquilasse o Império Romano e libertasse, né, os judeus daquele jugo, né? E aí é o seguinte, inclusive a Bíblia conta fatos, por exemplo, de um cobrador de impostos, né? Se eu não me engano é Mateus, que é um cobrador de impostos, e era uma posição, essa posição, por exemplo, de Mateus, era uma posição muito ingrata, mas muito ingrata, porque ele cobrava impostos dos judeus para o Império Romano, sendo ele mesmo judeu. Então ele cobrava do vizinho, do conhecido, ele cobrava os impostos para o império que estava subjugando os judeus na região da Judéia. Então essa era a confusão política, né? Então o que os judeus queriam quando falavam de Messias era de alguém que libertasse o povo deles, né? Que libertasse o povo deles dessa opressão romana.
E o Império Romano, como eu falei antes na live, foi o maior império do Ocidente. O Império Romano ele subjugou praticamente toda a Europa, praticamente parte do norte da África, chegando à Ásia Menor. E o sistema romano ele era assim, ele era de cobrança de impostos através da força militar, né? Através da força militar, ninguém tem dúvida de que o poderio do Império Romano estava na sua força militar, né, nas legiões de soldados que tinha espalhado por todo o mundo. Então o que os judeus queriam, na verdade, era isso. Queria que o Messias não ficasse falando de salvação. Para os judeus não interessavam muito, não sei se é exagerado falar isso, mas que Jesus curou, que fez o cego ver, que fez o... Mas os judeus queriam que o Messias libertasse o povo deles do Império Romano. Então, quando Jesus se autoproclama rei, quando ele diz que é o Salvador, quando ele diz que é o Filho de Deus, os judeus falam, não é. Não é, cara, esse é o filho do José, esse é o filho da Maria, ele não combina, não é o Filho de Deus. E as pessoas dizem, não é, mas não é esse o Nazareno, não é esse lá da região de Nazaré, né? A Bíblia diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Que era uma região mais pobre. Então, assim, o Jesus foi morto basicamente de maneira direta por dizer que era Deus, mas ele não combinava com Deus, com o Deus que os judeus queriam, né? Porque se você pegar toda a mitologia grega e a mitologia romana, os deuses eles têm forma humana, mas nenhum deus é fraco, né? Mas nenhum deus toma bofetada na cara, né? Nenhum deus por exemplo, Jesus, a Bíblia diz que Jesus é como uma galinha que tentou juntar os seus filhotes, mas eles não quiseram. Então, se você pega os deuses gregos e romanos, ninguém pode rejeitar um deus romano. Ninguém se atreveria a rejeitar um deus grego. Então, quando ele fala que é Deus, as pessoas falam, não é. Não é, porque você não combina com Deus. Você não tem nada a ver com Deus. Não é esse Deus que a gente quer. Ou pelo menos, não é esse Deus que a gente espera. Então quando ele fala, não, eu vim para salvar o mundo, e as pessoas falam, não é esse que a gente quer. Então, o conselho religioso da época, ele começa a mudar o discurso, né, cara? Ele começa a falar o seguinte, olha, eles começam a falar com Pilatos, né, para que leve para Herodes, que é o seguinte, olha, esse cara é um agitador, esse cara está ameaçando o seu poder, né? Esse cara, ele está, né, cuidado, ele está ameaçando o poder de Herodes, isso falando para Pilatos, que era o governador. Então, enfim, eles começam, e o principal, a principal acusação contra Jesus, ele diz que é Deus. A principal acusação, ele diz que é rei. Aí o pessoal fala, não pode. Não pode, porque a Judéia já tem um rei. E o rei da Judéia é Herodes. Então, se tem alguém que fala que é rei, tá errado, não pode. Então eles formalizam uma acusação contra Jesus, né? Jesus vai a julgamento, de maneira que o próprio Pilatos, quando é apresentado, né, as acusações, Pilatos fala, olha, eu não vejo motivo para matar esse homem. Então Pilatos simbolicamente lava as mãos e Pilatos fala o seguinte, olha, ele é judeu, se vocês querem, é com vocês. Então Pilatos lava a mão, se exime teoricamente de responsabilidade,
porque o Pilatos ele não queria ficar mal com o rei Herodes e, consequentemente, com o Império Romano, porque o Pilatos ele era um político, ele tinha aspiração. Ele tinha a aspiração de ser um senador romano e coisas e tal. Então ele não queria ficar mal com o Império Romano e ele também não queria ficar mal com o sistema religioso da onde ele estava governando. Então ele fala, olha só, vocês que estão acusando, vocês é que dizem que ele é isso, eu não estou vendo, mas se vocês dizem, tá aqui, eu lavo minhas mãos. E eles levam Jesus, né, como a gente sabe, prosseguem com o julgamento e matam Jesus, crucificado. E uma coisa que é engraçado observar é que a punição judaica, a principal punição judaica, a pior punição judaica, deveria ser o apedrejamento. Então, quando a pessoa cometesse um dos maiores pecados, ele era a morte por apedrejamento. Mas os judeus não queriam que Jesus fosse morto por apedrejamento. Queria que ele fosse morto com as leis romanas. Eles queriam que crucificassem Jesus. Então, para eles, seria pouco apedrejamento. Ele sendo um cidadão judeu, os judeus quiseram e fizeram com que ele fosse morto com as leis romanas. Então, como a gente sabe, foi numa sexta-feira, e a gente sabe que o sábado para o judeu ele é sagrado, o judeu não trabalha sábado, ele guarda o sábado, né? Então eles pegam Jesus, levam Jesus e crucificam Jesus e matam. E o que está escrito, né? Por que ele recebe uma coroa de espinhos? O que está escrito em cima do mastro de Jesus, o rei dos judeus? Aquilo é um deboche. Aquilo é o seguinte, ele não falou que é rei, então está aqui. E eles pegam uma coroa de espinho e falam, toma aqui a sua coroa, rei. E empurram uma coroa de espinho em Jesus. Então, o que fizeram com Jesus foi um deboche, né? Foi uma... E tudo por quê? Qual foi o erro, qual foi o crime de Jesus? Ele dizer que é Deus. Então, o crime de Jesus foi dizer que é Deus e os judeus acharem que ele não parecia Deus. Os judeus falaram, não é esse Deus que a gente quer. A gente quer um Deus que nos liberte, a gente quer um Messias que nos liberte da opressão romana. E você não parece Deus. Aí é que é o seguinte, é que Jesus ele veio nesse mundo e de maneira nenhuma, em nenhum momento Jesus exerceu força ou violência ou coisa parecida. Jesus, mesmo tendo todo o poder, ele nunca deixou esse poder subir a sua cabeça. Por exemplo, quando ele estava sendo provado no deserto, que ele passou 40 dias de jejum, né? A Bíblia diz que o diabo foi lá e ofereceu tudo, né? E ele disse, nem só de pão viverá o homem. Enfim, Jesus nunca se fez valer da prerrogativa de filho de Deus, né? Ele mesmo estando pendurado no madeiro, pendurado na cruz, ele falou, Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele está pedindo, Senhor, me tira daqui. Não deixe, ele está falando, Pai, não deixa eu passar por isso. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, mesmo Jesus tendo a prerrogativa de ser o Filho de Deus, ele não se fez valer disso. Então, o principal crime, entre aspas, de Jesus, ou que ele teria cometido, foi ele ser Deus, ele dizer que era Deus, né, e as pessoas não aceitarem, né, que ele fosse Deus. Tem um livro que eu li há um tempo, um livro, acho que eu tenho ele aqui, cara, eu não vou achar agora,
um livro do Etienne Badu, que é o Deus poderosamente fraco da Bíblia. É um Deus que contrapõe tudo que a gente imagina que um Deus faça. A gente imagina que um Deus seja forte e corajoso e tal, mas o reino de Deus, ele é um reino de amor. É um reino de Deus. Jesus é o Deus que manda dar a outra face. Então, diferente de tudo aquilo que a gente já viu, o reino de Jesus se faz através da caridade, do amor ao próximo. Os principais mandamentos de Jesus é o seguinte: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, pessoal, basicamente é isso. Jesus foi morto de forma injusta. Talvez seja a maior injustiça já cometida, pela humanidade. Mas a gente sabe que havia uma profecia, sobre a morte de Jesus. E há até uma teoria teológica de que Jesus seria o complemento da criação. Parece absurdo, mas não é. Que Jesus seria o homem perfeito, que não foi Adão. Adão foi a criação de Deus em que cometeu o pecado. E por isso, o pecado entrou no mundo e Deus teve que dar o seu filho, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso hoje a gente não sacrifica mais animais, por isso hoje a gente não, os cristãos não fazem mais sacrifício para eliminação de pecado, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus, que retirou o pecado do mundo e nos deu a salvação. Então, através da morte de Jesus, hoje a gente tem acesso ao céu, a gente tem acesso ao perdão, e é basicamente isso. E a Páscoa, por que é a Páscoa? Os cristãos começaram lá nos primeiros séculos, rapidamente, lá nos primeiros séculos, os cristãos começaram a pintar ovos, porque eles entendem que o ovo é a vida, e entendem que Jesus venceu a morte, é a vida sobre a morte. Então a gente hoje transformou em ovo de Páscoa e hoje a gente está aí, e basicamente é isso, tá? Pessoal, se ficar alguma dúvida, esse vídeo ele vai ficar salvo aqui no Instagram, no IGTV. Vou colocar lá no YouTube também, no meu canal. Se tiver alguma pergunta rápida aí, alguém, só não faz pergunta complexa, aquelas que eu tenho que ler. Se tiver alguma dúvida que eu posso responder, eu respondo de boa. Tem um pessoal falando aqui, mas basicamente é isso. E depois lá no IGTV, se tiver alguma dúvida, coloca lá que eu respondo, tá? Muito obrigado por vocês me acompanharem aqui, fiquei muito feliz, gente pra caramba na live, nem eu esperava, nem anunciei nem nada, só falei com alguns amigos. Obrigado, pessoal, boa noite, que nesse dia, que é o dia da ressurreição de Cristo, que Ele possa estar em nossas vidas, em nossos lares, e que Deus possa abençoar a nossa vida, tá? Beijo a todos, tchau, tchau.